A paz do Senhor, amados, glorificado é o nome desse nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais um dia, nosso papaizinho querido permitiu que levantássemos, acordássemos e estivéssemos aqui para trazer a palavra. Deus é maravilhoso, tudo é permissão dele. Sim, ele tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Sim, peço a vocês humildemente que compartilhem esse vídeo, envie para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos ser um evangelista na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, aonde a gente pôr a planta do pé. Vamos levar o evangelho da paz, porque Cristo já fez a parte dele lá na cruz do Calvário. Agora nos resta fazer a nossa, e de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, meu Deus, sei que a tua presença, meu Pai amado, é conosco. Sei, meu Pai amado, que o Senhor pode todas as coisas. E te peço humildemente que o Senhor venha trazer esse alimento que tanto necessitamos nesse dia maravilhoso para que a gente continue a nossa caminhada. Sabemos que os dias são maus, sabemos que pecamos e erramos, mas não queremos viver uma vida de pecado. Queremos, meu Pai amado, viver uma vida plena em Cristo Jesus. Por isso que eu lhe peço que a tua presença venha sempre nos conduzir para continuar a caminhada. Meu Pai amado, eu lhe peço humildemente que abençoe a cada um que está ouvindo, meu Pai amado, e vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, cada um fique abençoado e permaneça abençoado da planta do pé até o alto da cabeça, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Grandioso é o nosso Deus, né? Deus é muito bom, né? O tempo todo, eu nunca me canso de falar que Deus é bom. Vamos para a palavra? A palavra de hoje ela se encontra em Salmos, capítulo 50. Vamos ler do verso 1 e o 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aleluia, aleluia, glorioso esse nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, papaizinho querido, vem falar para mim e para você nesta manhã. Ele tocou no meu coração para que a gente venha refletir nessa palavra, e ele me deu um tema. Glória a Deus. O tema de hoje é confissão e arrependimento restaura a sua vida. Confissão e arrependimento restaura a sua vida. A palavra do Senhor é muito clara. A gente fomos libertos lá na cruz do Calvário. Em cima de nós não há condenação alguma, mas que para a gente ter vida em Cristo e vida de Cristo em nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, sim, e confessar os nossos pecados diante dele o tempo todo. A confissão, ela traz vida de volta para nós. Porque se você vive uma vida promíscua, uma vida da maneira que você quer levar, aí você dobra o joelho, você pede perdão para Deus, aí você torna a fazer de novo. Não está sendo uma verdadeira confissão e um arrependimento. Porque o erro ele está no ser humano. Nós somos errantes, erramos, pecamos, mas não devemos permanecer no erro nem no pecado. Tem a diferença do pecado, e o pecado é o pecado consumado, eu costumo falar, e o pecado. Todos são pecado. Só que tem pecado nessa vida que te causa uma consequência, que é um fruto de um plantio que você fez e deu legalidade para que o inimigo participasse daquela situação e gerar em ti uma situação que você vai colher aquilo que você plantou. É a lei da semeadura. Eu quero trazer para nós uma história aqui que todos conhecemos, de um personagem bíblico importante para a nossa história. Sim, o rei Davi. Jesus Cristo veio da descendência do rei Davi. Então, para que a gente tenha, para que a gente consiga entender o que acontece com o pecado consumado e um pecado. Todos são pecado. Só que tem um que tem o peso e a medida, que vai gerar na tua vida consequências que você plantou e você colheu por ter dado legalidade. Eu vou ser rápido porque a história é muito comprida e eu vou estar só respaldando para que a gente entenda. Rei Davi. O rei Davi, ele foi ungido a rei, ele tinha tudo o que ele queria na mão dele e mais um pouco, porque Deus não negava nada para Davi. Mas um certo dia Davi resolveu ficar no seu palácio
Ele era um homem de guerra, mas naquele dia ele resolveu ficar no palácio. Ele não foi para a guerra. Só que do seu palácio ele avistou uma mulher muito linda, muito formosa. Os olhos dele ficou encantado com aquela mulher. E gerou no coração dele o desejo de possuir aquela mulher, uma coisa que não era dele, pois aquela mulher era uma mulher casada. Mas veio o desejo no coração de Davi. Primeiro entrou pela sua vista e veio no seu coração. Não se esqueça, os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos vão bem, o nosso corpo é luz. A boca fala do que o coração está cheio. E Davi, naquele momento, ele encheu seu coração de desejo para uma coisa que não era dele. Mandou trazer aquela mulher, deitou-se com aquela mulher. Sim, aquela mulher engravidou, só que aquela mulher era casada. Então Davi ficou, naquele momento, satisfeito por ter saciado a vontade da sua carne, mas ele deu legalidade depois em seguida com seus lábios. Ele viu que o que ele tinha feito, ele tinha que consertar aquele erro na mente dele, da maneira dele, do jeito dele. Não buscou a Deus, não procurou a Deus naquele momento. Ele procurou resolver da maneira dele. E o que Davi fez? Davi mandou trazer aquele Urias, o marido da mulher da batalha, de volta ao palácio por 2 vezes. Na primeira vez ele falou para Urias descer e ficar na casa dele. Urias não ficou, ficou na porta do palácio, porque ele era fiel ao rei. E no segundo dia ele embebedou aquele homem, porque Davi achava que ele embebedando, ele desceria na casa dele e dormiria com sua mulher, e vias de fato o filho que ela estaria esperando seria de Urias, não de Davi. Só que aquele homem não desceu, ele foi fiel ao rei. Aleluia, glorioso é o nome do Senhor Jesus. Tudo foi planejado por Davi da maneira de Davi. Só que Davi viu que aquele homem não desceu, aí aquele homem voltou para a guerra. Aí Davi manda aquele próprio homem levar uma carta de sentença de morte para ele mesmo. Só que ele não sabia, porque ele era fiel a Davi. Ele não leu a carta, ele levou até Joabe, seu capitão. Chegando lá, Joabe colocou ele à frente da batalha. E todo homem que vai à frente da batalha, naquele período, eles não colocavam os seus comandantes à frente da batalha. E esse homem morreu. Aí a notícia veio a Davi. Davi, Urias morreu. Aí Davi ficou tranquilo. Nossa, bolei um plano. Primeiro pecado de Davi, o adultério. Segundo pecado de Davi, ele tirou a vida de Urias, um assassinato. Aí Davi ficou tranquilo. Ficou no palácio dele de boa. Bolou um plano, o plano deu tudo certo aos olhos dele. Só que aí entra Natã, o profeta, e começa a contar uma história para Davi. Davi tinha 2 homens, um rico e um pobre. Só que um dia o rico, chegou um viajante na casa dele, e ele, em vez de servir dos seus gados, das suas ovelhas que tinha, pois ele tinha muitas, ele não serviu Davi. Ele foi lá naquele homem pobre que só tinha uma ovelhinha, que tratava como filha, comia da mesa dele, dormia com ele. Ele só tinha uma única ovelhinha, cuidava dele como se fosse uma filha. O homem rico foi lá e tirou essa ovelhinha daquele homem pobre e serviu para o seu viajante. A fúria veio a Davi na hora. Esse homem é digno de morte e que pague 4 vezes mais pelo aquilo que ele fez. Assim foi o que Davi falou. Aí Natã olhou para ele e falou: Davi, este homem é você, Davi. Aí o semblante de Davi caiu, porque ele já tinha dado a sentença. Ele é digno de morte e que pague 4 vezes mais. E aconteceu dessa forma. Só que Davi não morreu. O Senhor falou para ele, por causa daquilo que ele tinha feito, ele ia pagar. Ele fez as escondidas, pegando uma mulher que não era dele, e o Senhor ia fazer com ele as claras. O homem iria possuir as suas esposas à luz do sol, no olhar de todo mundo. E a espada não ia apartar mais da casa de Davi. Mas morrer, Davi, você não vai, porque quem tira a vida e dá a vida é Cristo. Essa sentença você não vai cumprir, porque essa sentença, quem dá essa sentença é Cristo. Aí Natã falou que ele não iria morrer. Mas é o pecado consumado que eu quero falar para nós nesse dia maravilhoso. Davi bolou um plano da maneira dele, né? E fez da maneira dele, em vez de conversar primeiro com Deus.
E depois que o profeta chegou até ele, falou: você é esse homem, você pecou. Davi então olhou para o céu, aleluia. Aí que veio o arrependimento e a confissão: pequei contra o céu, pequei contra ti, ó meu Deus. Aí Davi ficou desesperado, rasgou as suas vestes e se arrependeu. A história não vem nos falar se Davi pecou de novo, nesse mesmo sentido. Não, ele naquele momento ele estava sendo restaurado. Naquele momento, porque se ele tivesse falado com Deus antes dele fazer da maneira dele, o pecado não tinha sido consumado. Ele podia até ter olhado aquela mulher e cobiçado, tinha pecado, mas não teria sido consumado. Pecado gera lei da semeadura. Ele pecou, gerou na vida dele o que ele plantou, ele colheu. Porque ele plantou e colheu. Plantou o mal, colheu o mal. Não tem segredo. Agora, se ele tivesse só olhado aquela mulher e no momento que ele olhou, ele pecou, ele tivesse falado assim: meu Deus, me perdoe, misericórdia, apaga isso da minha mente, Senhor. Apaga isso da minha mente, apaga as minhas transgressões, purifica-me, limpa-me dos meus pecados. Naquele momento, Davi tinha sido perdoado e não teria gerado uma consequência que o pecado consumado gerou na vida de Davi. Assim é na nossa vida. Quantos de nós não passamos por uma batalha espiritual, uma luta o tempo todo, querendo fazer aquilo que não é para ser feito, querendo possuir aquilo que não é nosso, desejando a coisa que não é nossa. Eu não estou falando só de mulher, eu estou falando de várias situações. Eu não estou falando só de homens também não, eu estou falando de várias situações. Eu estou falando de situações que a gente quer conseguir uma casa, um carro, um algo. Olha para a casa do vizinho, olha para a casa daquela pessoa que tem uma vida totalmente promíscua, ela leva a vida dela totalmente errada, torta, e ela está progredindo. E muitas das vezes a gente deseja aquilo que não é nosso. Muitas das vezes o Senhor nos prova o tempo todo e nós não percebemos. Nós bolamos planos diabólicos na nossa mente e colocamos em prática, plantamos situações difíceis e lá na frente a gente quer colher coisas boas. Não vai colher. O que se planta, o que se colhe. A importância de confessarmos os nossos pecados, a importância de reconhecermos o nosso erro, a importância de não praticá-los de novo. Porque um arrependimento sem confissão, ele fica vago. Ah, me arrependi, Senhor, não vou fazer mais. Não, você tem que confessar: Senhor, me arrependi, mas olha, Pai, me arrependi do que fiz, meu Pai amado, e sei que se tiver outra oportunidade eu vou fazer de novo, mas eu não quero, eu me arrependo, mas eu preciso de ajuda, Pai. Eu entrego diante de Ti essa situação. Eu entrego diante de Ti que eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de fazer o mal ao meu próximo. Pai, eu confesso diante de Ti que eu não consigo, sou totalmente dependente de Ti, meu Pai. Isso é uma confissão. Reconhecer que você não consegue, entrega diante de Deus e tenta se firmar na rocha que é Cristo cada vez mais e não cometer o pecado de novo. Porque tem muitas pessoas que falam que não, eu não peco, eu levo a vida tranquila. Não, olha o que João, 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10 fala. Prestem minha atenção. 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia, aleluia. Aqui, eu vou ler de novo o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Aleluia. Se confessarmos, confessa diante de Cristo,
Confesse diante de Cristo que você não consegue. Você não consegue se libertar de várias situações que tem te aprisionado ainda. Você não entendeu. Você não está entendendo que você já foi liberto lá na cruz do Calvário. Eu fui liberto lá na cruz do Calvário. Você foi liberto lá na cruz do Calvário. Você não é mais prisioneiro deste mundo. Você não é mais prisioneiro do seu pecado. Você não é mais prisioneiro do adultério e do roubo. Você não é prisioneiro do vício. Você é filho de Deus, liberto lá na cruz do Calvário. Toma posse da vitória que já é tua e já é minha. Aleluia. Vamos confessar os nossos pecados, vamos nos arrepender genuinamente e ter uma vida de Cristo em nossas vidas, aleluia, não uma vida do mundo em nossas vidas. Sim, arrependimento sem confissão fica vago. Se arrependa verdadeiramente daquilo que você errou, daquilo que você não consegue e confessa diante de Deus a necessidade da ajuda de Deus em tua vida. Tem que ser necessário na sua cabeça você entender que você precisa desse Deus para tudo. E você precisa, é uma verdade absoluta. Confessa diante dele: Senhor, eu não consigo, mas se o Senhor colocar a tua mão, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor apagar as minhas transgressões, assim como ele fala na palavra, ele apaga as suas transgressões, ele risca o seu pecado. Sim, ele é fiel e justo para nos perdoar. A palavra fala. Confesse diante de Deus, se arrependa, tenha uma vida em Cristo e a vida de Cristo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Na nossa vida, né? Porque estamos aqui, neste mundo que jaz no maligno, mas nós não pertencemos a esse mundo. A história do rei Davi, essa parte que ele pecou, gerou consequências na vida dele. Sim. Primeiro, ele perdeu o filho de Batseba. Segundo, o seu filho deitou-se com a sua filha. Morte moral. Aquela filha dele não podia ficar mais no palácio. Terceira, o seu general, Joabe, matou o seu filho, Absalão. Quarto, Davi estava levando uma vida totalmente longe da presença de Deus naquele momento. Só que Cristo é fiel e justo para cumprir na vida de Davi. E ele foi fiel e justo para cumprir na vida de Davi. Assim ele também na tua vida e na minha. Porque Davi se arrependeu. E Davi não viveu mais não permaneceu naquele pecado. Davi reconheceu, Davi confessou, Davi se arrependeu. E ele foi o que foi. O homem segundo o coração de Deus. Um homem que adulterou, um homem que assassinou Urias. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador. Então não viva uma vida de pecado. Viva a vida de Cristo. Não não plante situações em tua vida que vai gerar uma colheita maldita em sua vida. Plante coisas boas. Plante o amor, plante a paz, plante a fidelidade, plante a bondade, plante amar ao próximo. Que eu te garanto que a tua vida e a minha vida, já fazendo isso, irá melhorar 150%. Não é nem 100%, é 150%. Deus é maravilhoso. Espero que essa palavra fique na tábua do teu coração, como ficou no meu. Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo tudo que foi falado aqui. Vamos orar agradecendo a palavra que nos alimentou. Vamos orar agradecendo o milagre que vamos receber ainda hoje. Porque nós vamos confessar diante de Deus as nossas falhas. E confessar diante de Deus que nós nos arrependemos de tudo aquilo que pensamos de errado, de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. E vamos confessar diante dele que somos totalmente dependentes dele, que sem ele nada a gente pode fazer. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, papaizinho querido que tanto amo, tanto louvo e dou glórias, aleluia. Sei que o Senhor está aqui, meu Pai, o tempo todo, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nos guiando, nos guardando, nos conduzindo. Papai, diante da Tua face, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos os nossos erros, Senhor, nos arrependemos do fundo do nosso coração, Senhor, e confessamos diante de Ti que sozinho não conseguimos, ó Pai, não conseguimos sair, meu Pai amado, dessa vida de pecado sozinho, Senhor. O Senhor já nos libertou lá da cruz, e por muitas das vezes nós esquecemos, meu Pai amado, dessa liberdade que o Senhor nos deu, meu Pai amado, e voltamos a cometer os mesmos erros.
admitimos diante da tua face a nossa fragilidade e te pedimos perdão nesta manhã maravilhosa. Mas, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, não retire de nós o teu Santo Espírito, ó Pai. Lhe peço humildemente em nome de Jesus Cristo de Nazaré que continue trabalhando na nossa vida, ó Pai. Continue edificando a nossa vida com o teu saber, com o teu querer, com a tua palavra que nos alimenta o tempo todo, ó Pai. Pai amado, de glória e de poder, eu lhe peço humildemente, meu Pai, venha fortalecer os teus filhos para que cada um permaneça na tua presença, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, que cada um, meu Pai amado, que está ouvindo essa oração, seja impactado, meu Pai amado, com a graça de Deus derramada sobre a vida deles agora, neste momento. Ó Paizinho querido, nos agraceia, nos abençoa, da planta do pé até o alto da cabeça, é o desejo desse teu servo, e já lhe agradeço em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com a mesma palavra que se renova todas as manhãs. Se essa for a permissão do nosso Deus na tua vida e na minha, glorificado esse nosso Deus, dê glórias, dê aleluia a Ele, pois só Ele é digno de honra e digno de glória. Não esqueça, Jesus te ama e muito. Guarda bem essa palavra. Confissão e arrependimento restaura a sua vida. Tenha uma nova vida, a vida de Cristo em nós, não a vida do mundo em nós. Viva para Cristo. Seja espelho desse Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tenha um dia pleno com a presença de Deus guiando os vossos passos. Que a luz de Cristo ilumine o seu caminho hoje. Que você consiga realmente resolver todos os seus problemas, todos os seus percalços, mediante o teu arrependimento, mediante a tua confissão diante de Cristo. Pois é Ele que muda a nossa vida e é Ele que escreve a nova página na tua vida e na minha. Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus.